Oi, gente, bom dia, professor Sérgio na área. Hoje a gente vai começar a ver a nosso cursinho preparatório. Eu vou gravar essas videoaulas para a gente poder se familiarizar mais com conceitos. Lembrando que num curso preparatório para concursos, informática preparatória para concursos, a gente não vai ter tanto atividade prática. Vai ser mais teoria. Eu vou tentar, dentro da medida do possível, trabalhar com o máximo de analogias possíveis. E lembrando que a gente vai ter na plataforma questionários com atividades baseados em concursos públicos. Tá? Eu já separei aí umas 19 mil e poucas questões. Então, provavelmente toda semana a gente vai ter um questionáriozinho e eu vou trabalhar em cima daqueles tópicos do questionário. Porque lembrando, concurso público, o pessoal abrange desde a história do computador, lá na época do ENIAC, até a estrutura de banco de dados. Então, dentro da medida do possível, a gente vai tentar abordar um pouco de cada elemento. Não adianta eu jogar agora elementos avançados se o pessoal que está fazendo o curso não tem nem as noções básicas. Então, a gente vai começar do básico. Eu vou tentar, dentro da medida do possível, trabalhar sempre com analogias para facilitar vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, dentro da estrutura de informática para concursos, primeira coisa que eles sempre pedem é o conceito do byte. E é uma coisa que sempre derruba o aluno, porque ele sabe mais ou menos o que é, mas não entende o que ele vem a ser. Então eu vou trabalhar com vocês, explicar de uma forma aqui que vocês consigam, de repente, compreender bem. Tá? Vamos trabalhar com um conceito que é peso. Tá? O conceito de peso. A unidade básica de peso a gente utiliza é a grama. Ou seja, existe até as subdivisões de gramas, né? Mas vamos trabalhar com a unidade básica para peso, grama. Você vai na padaria, compra lá 300 gramas de queijo, você compra lá 5 kg de arroz e assim por diante. Então, a unidade básica é a grama. Então, vamos botar aqui. Unidade 1 é a, como eu disse, grama. Se eu tenho uma coisa que pesa 1000 gramas, eu vou ter o quilograma. Gente, o prefixo quilo, tá? Deixa eu fazer aqui para ficar bonitinho. O prefixo quilo, tô tentando fazer uma setinha aqui, só que ele não está me ajudando muito. Ah, sim, agora foi. O prefixo quilo, ele significa milhar de alguma coisa, tá ok? O prefixo quilo significa milhares de alguma coisa. Então, quando eu tenho, por exemplo, a unidade de medida é metro. Se eu tenho 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Só que ninguém fala quilômetro, né? Todo mundo fala quilômetro. Então, esse prefixo não é exclusividade de peso. Existem outros critérios. Ok. Então, quesito 1000 gramas, eu tenho 1 quilograma. Se eu tiver 1000 quilogramas ou 1 milhão de gramas, tá? Eu vou ter a tonelada. Ou seja, são só termos para poder representar grandezas. Então a grandeza em peso, a grandeza 1000, né, é o quilograma, a grandeza milhão é a tonelada. Se eu colocar 1 bilhão de gramas, eu terei o quiloton, que inclusive é uma unidade utilizada para medir destruição de bombas atômicas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto, assim fica melhor. O quiloton. Ou seja, de novo o prefixo quilo, representando milhar de alguma coisa. Tá ok? Isso daqui, gente, é só para vocês terem noção. Todo mundo sabe mais ou menos a sensação de 50 gramas sobre a sua mão. Agora, se eu botar um saco de 50 quilos, você já vai estranhar. 50 toneladas, você vai precisar de uma senhora carreta de 3, daquela bitrem, tritem, assim por diante. Agora, 50 quilotons, você vai precisar de alguns navios graneleiros para poder carregar esse material. Entendeu a diferença? Então, vamos botar assim, a grama eu consigo carregar com uma colher. O quilograma eu já precisaria de um carrinho de mão. A tonelada eu precisaria de um caminhão. E o quiloton, um navio ou vários navios. Tá? Gente, isso é só
Tudo isso é peso. Agora vamos trabalhar, né, com o conceito da informação. A informação, ela também tem sua medida de armazenamento. Tal qual o peso tem a grama, a informação tem a medida chamada byte. E é aí que começa o desespero do pessoal. Então, por exemplo, não interessa o que você vai armazenar. Tudo que você armazena é informação. Fotografia, vídeo, texto, programa, tudo isso é informação, e essa informação vai ocupar um espaço para ser armazenado. Esse espaço é medido em bytes. Então, igualzinho a gente tem com a grama, a unidade básica, ou seja, a nossa unidade 1 é o byte. Se eu tiver aqui, eu vou trabalhar por enquanto, só para não criar confusão, vou trabalhar igual eu trabalhei com peso, mas vocês vão ver que a coisa não é bem assim. Se eu tiver 1000 bytes, eu terei o kilobyte. De novo, o prefixo quilo. Deixa eu marcar aqui para ficar bonitinho. De novo, o prefixo quilo indicando que é milhar de alguma coisa. Se eu tiver uma coisa com 1 milhão de bytes, eu terei o megabyte. Se eu tiver uma informação que precisar ocupar... Opa, vou botar aqui para ficar tudo bonitinho, igualzinho, seu Sérgio. 1 bilhão de bytes, eu vou ter o gigabyte. Opa, perdão, não é tudo. Ah, tudo bem, vou botar aqui só para ficar bonitinho. O gigabyte. Se eu tiver... Agora vai apertar aqui, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa, faltou 0. Até estourou aqui o campo que eu estou usando aqui. 1 trilhão, nós teremos o terabyte. Gente, o terabyte hoje, apesar de parecer muito, já é comum nos nossos notebooks. Ah, então, poxa, é mais ou menos igual ao outro. 1 kilobyte é 1000 bytes e assim por diante. 1000 kilobytes corresponde a 1 mega e assim por diante. Aí que vem o detalhe, não é. Porque, na verdade, o computador não conta em unidade 10 igual a gente. Ele não trabalha em dezenas. Ele trabalha em unidade 8. Então, aqui onde eu botei 1000, não é 1000. É 1024. Aqui também. Opa, deixa eu fazer bonitinho aqui. Por quê? Porque o computador, na verdade, ele trabalha com base 8. Não trabalha com base 10. Eu não vou entrar nisso agora nessa aula, senão ela vai ficar muito extensa, vai ficar confusa. Mas só para você entender o seguinte, para armazenar um único caractere, que seja, exemplo, preciso armazenar o conjunto de caracteres, tá, da palavra Sérgio. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Esta informação é igual a 6 bytes. Tranquilo, é só contar. Agora o seguinte, se eu escrever o conjunto de caracteres Sérgio Moura, vamos contar. Tem os 6 do Sérgio, 1, 2, 3, 4, 5 do Moura. Ah, então são 11? Errado. São 12. Porque o espaço em branco, que para nós é um vazio, para o computador é a informação. Então cuidado que isso cai em prova como pegadinha, para você calcular a quantidade de bytes num trecho de texto pequeno, você vai e conta só os caracteres e esquece o espaço em branco. Então, na verdade, esse nosso amiguinho aqui tem 12 bytes. Tá? Por que eu falo caractere, não falo letra? Porque é o seguinte, primeira coisa, para armazenar um número, para o computador armazenar o número 853,
ele vai ocupar 3 bytes. Ah, então tá, então por que você não fala letras e números? Porque para o computador armazenar essa informação, ele também vai usar 3 bytes. E isso aqui, essas interrogações, são letras ou números? Nenhuma coisa nem outra. Então, se habitue ao termo caracteres. Tá? Lembrando que tudo que é armazenado no computador, na próxima aula eu vou explicar a vocês o conceito de pixel. Tá? Tudo que é armazenado no computador é armazenado em bytes. Só que em algumas provas, o pessoal faz uma pegadinha, tipo assim, qual é a menor porção da informação? A unidade básica da informação é o byte, mas a menor porção da informação é o bit. 8 bits fazem 1 byte. Poxa, como assim? Para o computador armazenar o número 0, ele vai ocupar 1 byte. De que forma? Ele vai codificar esse número 0 assim, ó. 3. Dessa forma. O número 1 também ele vai ocupar 1 byte. E ele vai ocupar dessa forma. Opa. O 2 também 1 byte. Ou seja, a informação é armazenada pela organização dos zeros e uns. Não vou entrar nisso agora, isso a gente vai ver quando trabalhar com conversão de base numérica. Tá, gente? Então, hoje a nossa primeira aula é mais para a gente começar a entender esse conceito de bytes. Eu vou tentar trabalhar com alguma coisa, com algumas ilustrações para poder facilitar, mas qualquer dúvida é só perguntar ao professor, tá ok? A gente se vê na próxima aula e acompanhe nossas aulas pelo YouTube ou por nossa plataforma. O professor Sérgio se despede, um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.